CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira. Bom dia, nossos ouvintes que estão pelo YouTube nos seguindo, Patrick, Luiz, toda a equipe da CBN. Que bom, Patrick, com chuva. Choveu no centro, viu, Patrick? Choveu, né? Lá onde eu moro, choveu lá, muito, né? Desde madrugada, uma chuva que foi anunciada, eu vi, inclusive, pela TV Amazonas, né? Que estava chovendo em Altazes, e aquela chuva que vem lá aqui do outro lado, no Iranduba, não é? Tá certo? Ou seja, aquela parte do centro, a zona sul e a zona oeste da cidade. Choveu muito, Ponta Negra. Então, agora faz sentido, então, a chuva veio de lá, por isso tem ouvinte falando que na Zona Norte não caiu um pingo, né? Perfeito. E faz sentido, né? Então, sim, se a chuva vem do sul, ela chega já com pouca força no norte da cidade, né? Sim. Mas enfim, aqui no Aleixo também choveu, mas choveu pouco, né? Então no centro foi melhor, né? Dá uma amenizada, né? Tá muito quente, vai voltar a ficar quente, né? Mas pelo menos uma manhã de tranquilidade. Bom, Manuel, você fala pra gente hoje sobre o fim de semana no trânsito de Manaus. Tivemos um fim de semana ruim, muitos acidentes? Olha, na Semana Nacional do Trânsito, Patrick, nós não queríamos falar desse assunto. Infelizmente, nós tivemos um final de semana trágico, 3 pessoas perderam a vida, 3 motociclistas, né? Eles se somam a mais 4 que já tinham morrido desde o dia 1º de setembro, já são 7 vítimas fatais em Manaus e na M070, aqui lá no Iranduba, né? Ou seja, essa contagem ainda de corpos, de mortos, por conta da velocidade, motociclistas, pessoas atropeladas na faixa, pessoas atropeladas, ou seja, o encontro fatal com um veículo, esse último, foi 2 pessoas morreram, o motociclista e o passageiro lá, exatamente ali na Caco Caminha, né? Ele se deu frente a frente o carro e eles morreram na hora. Essa violência, essa estupidez nos entristece, mas nós não perdemos essa capacidade de se dignar e de colocar essa questão de que nós continuamos contando as vítimas passivamente. Bom, você traz aqui pra gente esses números, né, de acidentes que aconteceram no fim de semana com pessoas que morreram, traz também esses dados do dia 1º de setembro, né, até o dia 22, 7 pessoas que morreram já. Mas você traz também as causas reais disso tudo, né? Por que isso continua acontecendo, Manuel? Perfeito. E você veja, coincidentemente, Patrick, coincide com um dado que o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, já tinha levantado. Nos últimos 5 anos, exatamente nos finais de semana, que ocorrem o maior número de acidentes e, consequentemente, as vítimas. Evidentemente que você veja, no final de semana nós tivemos 3 vítimas fatais, uma dezena de acidentes, uma dezena de ocorrências, mas que tiveram outras vítimas sequeladas e que realmente não vieram a óbito, né? Exatamente, e aí entra no segundo ponto, que é efetivamente naquela classe onde hoje tem em torno de 40 mil trabalhadores que estão labutando diariamente nos aplicativos, seja ele por moto, seja ele por carro, né? E evidentemente que são esses trabalhadores que transportam pessoas e transportam cargas que efetivamente são os alvos mais frágeis, é a parte mais frágil do sistema de transporte, do sistema de mobilidade, que estão sendo as vítimas, né? Tem um dado, Patrick, que nos entristece, porque a motocicleta hoje já são mais de 318 mil motocicletas, 33% da frota que roda em Manaus, né? Elas representam exatamente o maior crescimento que se tem na frota de motociclista, ou seja, do transporte individual de passageiros através de motociclistas. E esses caras, esses nossos companheiros, são os alvos mais fáceis, e são eles que estão contribuindo para essa estatística tenebrosa, né? Ao mesmo tempo, nós temos lá quase 60% de automóveis. Nós temos aí 92% de pessoas que utilizam o transporte individual, que está aí o foco de acidente. Você veja que não tem acidente com ônibus, acidente fatal.
O ônibus não está matando. O transporte público, o transporte de fretamento, o transporte alternativo não está produzindo vítimas. Ou seja, é o transporte individual. Né? Então, isso daí é uma medida em que nós temos que formatar algumas medidas urgentes que devem ser tomadas. Por quê? Nós está finalizando agora a Semana Nacional do Trânsito, que é onde diz que a paz depende de todos nós, né? A paz no trânsito. E quando a gente ela simplifica que o trânsito precisa de paz, precisa de respeito à lei, precisa de respeito aos limites de velocidade, a respeitar a legislação, que é muito clara, respeitar que você não deve beber antes de tudo. Patrick, nós vimos, a internet nos colocou no final de semana, lá na Avenida Newton Lins, ali no Parque das Laranjeiras. Um rapaz, um jovem, embriagado, ele atropelou um motociclista, bateu num carro e ele foi e derrubou um poste de luz. Patrick, até aí esse fato que a internet mostra é um fato para chocar todo mundo. Nós não vimos, Patrick, por exemplo, o seguinte: alguma autoridade de trânsito, seja ela municipal ou estadual, dizer o seguinte: esse cara está aqui, ele vai responder um processo, ele vai indenizar a companhia de energia, foi retido a carteira dele. Ou seja, essa divulgação das medidas administrativas e que estão previstas no Código, seria necessário essa falta de comunicação e divulgação que a autoridade tem que dizer, para dizer o seguinte, que esse comportamento não é o bacaninha que ele sai ileso das coisas. Ele foi punido, ele vai ser punido, ele não pode servir de exemplo. Então, esse antagonismo que existe entre a divulgação desse fato e que medidas nós temos que tomar, porque senão, Patrick, fica discurso às pedras, discurso no deserto, né? Se nós formos enumerar as medidas urgentes que devem ser e que todo mundo de bom senso coloca isso, não precisa ser especialista, precisa ter bom senso, amar a cidade, ter o espírito coletivo, o espírito comunitário, para dizer, nós precisamos dar um stop nisso, nós precisamos dar uma parada nisso. Há um ouvinte aqui que prefere não se identificar, dizendo o seguinte: ao dirigir para qualquer lugar de Manaus, no caminho, vemos várias irregularidades perigosas no trânsito, como carro e motos na contramão, motos sobre calçadas, fazendo retorno proibido. Por que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o DETRAN, o CCC e Paredão não veem isso? Falta de vontade, competência ou de recursos? As vítimas... Ou uma junção disso tudo? Né? As vítimas dizem tudo. Eu não acredito que exista, primeiro, uma diligência para cumprir a lei. Nós verificamos, Patrick, de que é humanamente impossível se fiscalizar hoje o sistema viário. Impossível. É impossível por um detalhe muito simples. Não tem número de agentes municipais, não tem polícia estadual de trânsito suficiente para isso. Não ter agente suficiente, ponto, né? Não tem. Não tem. Como é que se resolve isso? Contratando gente. Claro. Não dá para fazer isso, então? A gente está esperando algum tempo, né? Há mais de 5 anos. Não é? Tá certo? Nós estamos esperando isso, que se aumente esse efetivo do policiamento ostensivo, o gerenciamento do sistema viário. O ouvinte, ele é sábio. Ele coloca, não tem fiscalização. Aí você pergunta, fiscalização eletrônica, que é a mais moderna, a mais ágil, a que realmente poderia cobrar. Nós já estamos há 2 meses ou 3 meses com 7 limitadores de velocidade no Rapidão. Eles não estão funcionando, eles estão apenas monitorando e constatando que tem gente andando a 200 km por hora no final de semana sem punir ninguém. E as pessoas, e o Rapidão continua sendo a via que mais mata a gente na cidade de Manaus, a mais perigosa. Significa o que isso? É omissão? Não está querendo tomar uma atitude administrativa, uma atitude pela vida? Ou seja, o nosso ouvinte já mapeou que, efetivamente, a insuficiência de fiscalização, a falta de vontade para se tomar uma decisão como essa, porque é principalmente isso, fiscalização.
Patrick, qualquer entrevista que se tenha, desde o mototaxista, desde o pedestre, desde o usuário do transporte coletivo, desde o motorista de ônibus, motorista de carga, as pessoas são unânimes a dizer, falta fiscalização. Por quê? A grande maioria dos condutores, dos pedestres, dos usuários, são pessoas de bem, são pessoas que têm um comportamento adequado no trânsito, respeito à sinalização. Só que eles, efetivamente, eles são encobertos ou são envolvidos por uma minoria indisciplinada, achando que é o dono da verdade, é o dono da via, e que fazem tudo isso, e que fazem sequelas tudo isso. Não é? Porque, Patrick, só quem sabe o quanto é dolorido perder alguém por uma irresponsabilidade de um cara que bebe, de um cara que depois vai dirigir, de um cara que está em alta velocidade e mata alguém, é a vítima, são os familiares dessa vítima. Exatamente, eles se colocam nesse ponto. Não é? Então, nesse aspecto, o ouvinte tem toda a razão. Falta de fiscalização. Inclusive, para a gente fechar, Manuel, já tem pouco tempo, mas uma das medidas urgentes a curto prazo seria, inclusive, isso, né? Intensificar e melhorar a fiscalização, especificamente nos finais de semana, e temos outras medidas também, né? Queria que você destacasse para você, pelo menos, as mais importantes. O transporte coletivo precisa se melhorar, o transporte coletivo, a qualidade do transporte coletivo, sempre. Porque à medida que faça isso, as pessoas deixam o seu carro em casa, não utilizam a motocicleta e vão utilizar o transporte coletivo. É importante sinalizar a cidade. Colocar semáforos inteligentes, colocar vigilância, sinalização eletrônica para conter o alto da velocidade, conter as infrações de trânsito. É importante também fiscalizar o transporte de cargas. O transporte de cargas tem vitimado pessoas. Não é? É evidentemente que nós não podemos deixar de ter não só o processo educativo de orientação na Semana do Trânsito, equipes nos finais de semana, principalmente nos finais de semana, ir para os cantos de rua, divulgar o bom comportamento, fazer campanhas educativas exatamente de informação à população, de despertar a população para refletir sobre isso. Na realidade, que nós tenhamos que essa equipe orienta o pedestre, orienta o ciclista, está lá dizendo, olha, ajudando as pessoas a atravessarem a rua na Constantino Neri. Ah, não, mas todo mundo tinha que saber. Não, o idoso precisa de ajuda, o deficiente precisa de ajuda, a pessoa de baixa mobilidade precisa de ajuda. Isso em qualquer lugar do mundo tem essa facilidade. Ou seja, são medidas práticas, sabe, educativas, não são punitivas somente, não é? Efetivamente precisa de um processo educativo, de um processo de dar exemplo, um processo de que a administração assuma o seu papel. Eu sou o gerente da cidade, eu comando essa cidade, eu tenho responsabilidade sobre ela, eu tenho responsabilidade sobre a qualidade do transporte, eu tenho responsabilidade sobre a manutenção do semáforo, eu tenho responsabilidade sobre eu manter a sinalização da faixa de pedestre adequada, iluminada, segura. As plataformas do transporte coletivo, elas têm que ser seguras, elas têm que ser orientadas. É isso que se falta. Nós não estamos pedindo nada além daquilo que é obrigação do poder público.